Olá pessoal, É, eu me chamo Lucas Maia e esse é a primeira parte do meu trabalho de conclusão de curso. O meu tema é sobre o estudo e a simulação de tensões em dobramento de armadura de tração. E o meu orientador foi o Luiz Carlos da Silva Nunes. O meu trabalho será dividido em contextualização, explicação, motivação e objetivo, metodologia, análise matemática, resultados e referências. Para contextualizar o cenário de onde surgiu a ideia do meu trabalho, a necessidade de exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas vem cada vez mais aumentando. Com isso, em 86, a Petrobras criou o Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas. Em 93, ela expandiu esse programa para 2.000 metros de profundidade, o que antes era 1.000 metros, e em 2000 para 3.000 metros de profundidade. Com esses avanços, todas as empresas fornecedoras de produtos para a Petrobras, para fazer essa exploração, começaram a avançar com suas tecnologias de forma acelerada e competitiva. E um dos principais desafios nesse cenário de longas profundidades foi a sustentação dos tubos flexíveis risers, que são os tubos que ficam na vertical e conectam plataformas ou navios até o fundo do oceano. Antes de começar a minha apresentação, preciso dar uma breve explicação sobre como são feitos os tubos flexíveis. Os tubos eles são divididos em camadas metálicas e camadas não metálicas. Nesse trabalho, nós focaremos principalmente na armadura de tração, que na verdade são duas camadas, a camada número 4 e a camada número 6. Porém, praticamente, as finalidades principais das camadas metálicas são resistir à pressão interna ou externa e resistir a essa tração. Posteriormente temos os conectores, que eles são as terminações dos tubos flexíveis. São dois conectores para cada tubo flexível. A montagem desses conectores ela é em parte. E o mais importante desses conectores é estar bem preso para segurar não só eles no tubo, como também toda a cadeia de tubos que será interligadas nesse tubo flexível. Com isso, nós podemos ver pelo número 11 da figura que existe essa zona de epóxi. Essa zona é onde recebe os arames de tração e posteriormente é preenchido com epóxi para segurar essa tração nos conectores e no resto do tubo flexível. A motivação desse trabalho é que durante um bom tempo foi percebido que diversos tubos eles falhavam com o mesmo problema. O problema esse era danos na armadura de tração bem na zona de epóxi. E esse dano não é um dano causado por um erro de engenharia, mas sim por um erro de montagem dos conectores. No processo de montagem, esses arames de tração eles precisam sofrer uma curvatura. Essa curvatura é necessária para que seja possível encaixar diversas peças que vêm em camadas abaixo do arame de tração. Posteriormente, esses arames são soltos e retornam à posição original sobre essas peças. E aí sim, o conector é fechado e selado com o epóxi. Então, o objetivo desse trabalho é analisar o raio de curvatura máximo para cada arame e também analisar a tensão residual que esse processo deixa sobre essa região dos conectores. O trabalho foi dividido em duas análises. Uma análise matemática, que vai supor uma viga engastada em uma extremidade sofrendo momento fletor na outra,
e uma análise numérica, que vai utilizar a teoria dos elementos finitos através do software ANSYS. Então, para esse primeiro momento, eu trago aqui a análise matemática, que foi basicamente imaginar essa viga sendo curvada, e nós sabemos que bem no centro da viga terá uma linha conhecida como linha neutra, uma zona onde praticamente a deformação ela é nula. E a partir de uma certa distância dessa zona, uma distância que aí está chamada como y, nós já vamos ter outras zonas com mais deformação. E essa deformação, então, ela depende apenas da distância para a linha neutra e do raio de curvatura. Depois, dividimos a tensão em duas etapas. A tensão elástica, que é a primeira equação que está aí, foi utilizada a lei de Hooke, e a tensão plástica, que é a segunda equação que foi utilizada a lei de Holloman. A segunda equação ela começa a partir de um y0, que é o final, ou seja, o y final do limite elástico. Foram obtidos alguns resultados. Primeiro, os resultados para cada espessura de arame. Você tem um raio mínimo limite para que não seja percebido limite plástico nos arames. Então, ou seja, né, não tenha nenhuma tensão residual nos arames. E esses limites esses raios estão expressos na tabela. Como podemos ver que alguns raios são grandes demais para trabalhar nessa medida, precisamos reduzir ainda mais esses raios. Com isso foi escolhido um perfil específico, que foi o 12x7, e esse perfil é muito comum em tubos Riser, e foi obtido o valor de raio de 187 milímetros para esse perfil, que seria o raio máximo da tensão, né, máxima que o arame aguenta. Com esse raio, foi possível determinar um gráfico da variação de tensão à medida que nos distanciamos da linha neutra. É claro que esse gráfico só conta para um dos lados, ou da linha neutra para cima ou da linha neutra para baixo. Mas sabemos que da linha neutra para cima estará sofrendo uma compressão e da linha neutra para baixo estará sofrendo um processo de tração. Por fim, este é meu cronograma para os próximos passos deste trabalho. E essas são as referências que eu trago nesse trabalho.